Olá, alunos! A nossa primeira videoaula, nós vamos tratar um pouquinho da conceituação de ergonomia e como é que ela foi desenvolvida. Primeiramente, vamos comentar um pouquinho sobre a nossa bibliografia. Nós temos disponíveis no sistema, na biblioteca virtual, nós temos disponíveis esses 3 primeiros livros, que são a bibliografia básica da nossa disciplina, esses 2 primeiros mais voltados para a área de higiene e segurança do trabalho, e esse terceiro, que está na biblioteca do Grupo GEM, que vocês podem acessar também com o link que vai ser disponibilizado. No entanto, eu decidi também inserir alguns conteúdos de outras bibliografias para complementar o conteúdo. Inclusive, eu deixei aqui também recomendados mais dois livros adicionais, o primeiro ali em cima, que é o Ergonomia, Projeto e Produção, do professor Itiro Iida. Ele está aí na sua 3ª edição, dessa vez, inclusive, com uma parceria com a professora Lia. O livro do Itiro Iida, ele é uma referência clássica, ele tem muito conteúdo, é um livro grande, é um livro extenso. Nós vamos, à medida do possível, providenciar o conteúdo dele para vocês. Já esse livro de baixo aqui é do professor Másculo, ele tem um conteúdo mais voltado para a engenharia de produção, ele tem alguns cases, é muito interessante. Quem conseguir o acesso também em algum acervo físico, seria muito interessante que conseguisse ler. Bom, pessoal, para entender como é que funcionam os aspectos ligados à ergonomia, nós primeiro precisamos entender que nós modificamos o ambiente para aumentar, para expandir as nossas capacidades. Então, nós podemos dizer que existe o primeiro, que é o ambiente natural, que é aquele constituído pelos elementos da natureza, as paisagens, cachoeiras, montanhas, seja lá o que for, mas que nós retiramos da natureza alguns elementos e adaptamos às nossas necessidades para ou suprir uma necessidade nossa física ou para expandir as nossas capacidades. Então, nessa primeira imagem aqui, nós podemos observar alguns artefatos primitivos, foices, machados, artefatos com pedra lascada que serviam para moer trigo, e etc. Até na imagem seguinte, um artefato tecnológico muito recente, o smartphone, que já tem uma tecnologia muito avançada. A ergonomia, ela atua nesse ambiente que é o ambiente tecnológico. Conforme nós fomos desenvolvendo esses artefatos, nós também começamos a ter alguns atritos com essas interfaces. Então, como é que é feito o modo de uso? Para que elas servem? A pega está adequada para as mãos do utilizador? Nós conseguimos utilizar o software? A ergonomia, ela faz essa interface com os artefatos tecnológicos. Ela procura garantir que essa interface ela ocorra com o mínimo de atritos possível. Como é que surgiu a ergonomia? No material que eu vou deixar para vocês, os textos de apoio, nós temos uma linha do tempo com o desenvolvimento da ergonomia. A ergonomia ela não tem necessariamente um surgimento pontual no sentido estrito, porque as necessidades sempre estiveram lá desde aquele primeiro momento em que nós desenvolvemos os primeiros artefatos tecnológicos. Porém, como vocês vão verificar, apenas no fim da Segunda Guerra Mundial, para ser mais específico, surgiu a primeira organização de ergonomia e que marcou aí o surgimento da ergonomia. Isso aconteceu no Reino Unido, no período pós-guerra, estava finzinho da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. O que aconteceu aqui? Vários pesquisadores de diversas áreas se reuniram e decidiram criar uma nova disciplina, um novo campo de estudo. Hoje, esse é o website desse instituto, que é Ergonomics Research Society. Vocês podem acessar pelo link. Tem algumas publicações relevantes, interessantes, conferências, congressos e etc. O site está em inglês, mas a reunião que marcou o início ocorreu em 12 de julho de 1949, com a criação dessa sociedade de pesquisa.
Como é que se define a ergonomia, então? Ergonomia, ela trata justamente da adequação desses artefatos tecnológicos às capacidades humanas. Então, vocês vão verificar nas bibliografias que existem diferentes definições, mas, no geral, todas elas tratam da adaptação do ambiente tecnológico e, no caso da engenharia de produção também, do ambiente de trabalho, ok? Então, das tarefas, das atividades que são desenvolvidas no ambiente industrial, principalmente, as características humanas, as capacidades, as limitações, ok? Sempre com vistas à promoção da saúde dos trabalhadores, dos colaboradores, da segurança, da satisfação e da eficiência, ok? Nós temos definições de diversas fontes, tanto das bibliografias quanto das associações que representam a ergonomia no mundo. Então, nós temos a Associação Internacional de Ergonomia. Ela também tem uma definição própria, mas essa definição que eu passo para vocês aqui é um apanhado de todas elas. Nós temos as definições nas normas ISO, ok? E nós temos a Associação Brasileira de Ergonomia também, que é a nossa associação aqui no Brasil, que promove eventos também na área, tem publicações, mas essa definição é a definição que eu recomendo, que abrange todos os aspectos que a ergonomia trata, principalmente para vocês, futuros engenheiros de produção. Qual é a principal característica da ergonomia? A ergonomia, ela é multi, inter e transdisciplinar. Todas essas áreas, elas contribuem com conhecimentos para a formação do corpus do conhecimento científico da ergonomia. Então, nós temos as engenharias, mecânica, engenharia de produção, nós temos conhecimentos que vêm da psicologia, fisioterapia, todas essas áreas contribuem de alguma maneira com o conhecimento ergonômico. Nós precisamos entender de sociologia, sim, porque nós temos relações no trabalho, nós temos relações de liderança, de chefia e etc. A arquitetura, a determinação de layouts, de espaços que nós temos no ambiente de trabalho, ok? Atualmente, inclusive, a ergonomia ela expandiu o seu alcance também não somente para as atividades ocupacionais, no sentido de estarem inseridas dentro do ambiente industrial, principalmente com as mudanças que vêm ocorrendo no trabalho. Nós temos home offices, por exemplo, em que o colaborador, o trabalhador, trabalha em sua residência. Nos home offices, o trabalhador ele está sujeito a um ambiente completamente diferente. Então, ele está trabalhando na sua residência, eventualmente com dispositivos diferentes, num ambiente diferente. Então, tudo isso é muito relevante para os aspectos ergonômicos. Ok? Como é que surgiu a ergonomia? Voltando a falar um pouquinho do surgimento. A demanda ergonômica, como eu mencionei, ela sempre esteve presente lá desde que nós começamos a desenvolver artefatos tecnológicos. No entanto, no início do século XX, principalmente, quando ocorreu uma mecanização, um aumento da mecanização, a industrialização massiva, né? Muitos aspectos humanos foram negligenciados. Então, naquela época, se pensava muito em aumento de produtividade, mas não se pensava nos custos humanos que isso traria. Para ilustrar essa situação, nós temos um filme aí do Charlie Chaplin, do início do século XX, em que é possível a gente verificar esses aspectos. Pessoal, nesse vídeo, criado aí no início do século XX, nós temos uma análise, uma crítica social muito forte, inclusive em relação à desumanização do trabalho, né? Então, nessas imagens nós podemos ver como há uma comparação aí do rebanho de ovelhas em relação aos trabalhadores, né? Isso ocorreu aí no início do século XX, com tendências do Fordismo e do Taylorismo. É claro que esses desenvolvimentos eles foram importantes para a indústria, para a engenharia de produção de uma maneira geral, mas naquele tempo ainda não se tinha muita preocupação com os fatores humanos. Então a gente consegue perceber aí que o ritmo do trabalho, né, ele é totalmente determinado pela máquina.
Algumas alavancas dão a impressão de que exigem uma força muito grande, até pelo porte físico do sujeito que ativa a produção. E nós temos a posição aí do presidente da companhia como um supervisor que está o tempo todo ali controlando o que os funcionários estão fazendo e eventualmente ditando o ritmo da produção. Então, frequentemente ele chama o seu assistente para que ele aumente o ritmo da produção. Agora a gente vai ter uma noção de qual que é o impacto que isso causa nos trabalhadores que estão lá no chão de fábrica, né? Então, o Taylorismo, principalmente, ele pregava que nós tínhamos que decompor a atividade de trabalho em sequências de movimentos simples que não exigiam do operador nenhuma habilidade específica, nenhum conhecimento muito avançado. Então, muitas vezes o sujeito ficava ali o tempo todo executando o mesmo movimento durante horas e horas. Nesse trecho nós conseguimos ver também como o ator ele se relaciona aí com a chefia, né? A pressão por produtividade. E novamente nós temos a figura aí do patrão, né? Do chefe, solicitando que a velocidade fosse mais uma vez aumentada. Hoje nós sabemos que isso não é recomendado, né? Nós temos outras formas de organização do trabalho, nós vamos comentar futuramente, ok? E que essa repetição, inclusive, acabava causando alguns efeitos indesejados nos trabalhadores, né? Eventualmente até causando alguma lesão. Percebam que ele bate ponto, né? Ele registra o ponto quando ele se ausenta do trabalho, nesse caso ele ia até um refeitório, ou até o banheiro, perdão. E um pouquinho mais à frente nós temos um outro trecho em que um sujeito apresenta um dispositivo de alimentação automática. Então o que acontece? O trabalhador ele está ali mobilizado, é lógico que isso é uma sátira, né? E ele é alimentado automaticamente. Então qual que é a crítica embutida aí? A crítica é, esse dispositivo ele foi inventado com um propósito bem simples, que o trabalhador pudesse se alimentar enquanto trabalha. Então ele não se ausentaria da linha de produção, mesmo durante o período de refeições. Obviamente, como vocês podem ver no vídeo, né, não foi removido, mas isso gerou alguns atritos. E por fim, nós temos aí o trecho final do vídeo, em que toda essa situação de trabalho acabou culminando no nosso protagonista com alguns problemas mentais. Ou seja, isso deixa claro que a preocupação com os fatores humanos ali dentro da empresa não era uma prioridade. Muito mais adequado porque ele, inclusive, já tem um caráter preventivo. Ou seja, um distúrbio não é necessariamente uma lesão, é algum sintoma que ocorre antes da lesão. Continuando aqui, nós também temos esforço repetitivo. Então, esse termo ele também já está apontando causas. Nós sabemos hoje que esforço e repetição não são os únicos fatores que geram os problemas aos trabalhadores durante a execução de suas tarefas, ok? Então, nesse sentido, o termo DORTS é muito mais adequado do que o primeiro. Inclusive, esse primeiro termo ele era um diagnóstico clínico genérico. Então, independente de se o trabalhador apresentava sintomas no ombro ou sintomas no punho, o diagnóstico era LER, era o mesmo diagnóstico e o tratamento muitas vezes era o mesmo e que se mostrava inadequado dependendo da situação em que o trabalhador se encontrava. Eu extraí essa tabela do Instituto Nacional de Segurança e Saúde dos Estados Unidos, tá? Em que nós temos aqui alguns fatores de risco e graus de associação do surgimento de DORTS para cada região anatômica. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, no início da tabela, que o pescoço, a região do pescoço, nós temos um grau de associação médio apenas com repetição, ok? E com força. Porém, nós temos uma associação forte com a questão postural, ok? Então, mais uma vez, para ressaltar que a força e repetição, esforço e repetição, são apenas dois dos fatores que nós temos numa gama muito maior de exigências que podem
ocasionar aí os DORTs, ok? Nós temos para a região dos ombros, região do cotovelo, nós temos a continuação dessa tabela no slide seguinte, ok? Esse aqui, síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão que ocorre na região do punho e da mão. Então, nós temos aqui, novamente, os níveis de associação desse problema, dessa questão clínica, com os fatores de risco que nós observamos aí, ok? Outro conceito básico é a ergonomia, ela trata da interface do homem com os sistemas tecnológicos, no nosso caso, muito o trabalho, ok? Então, esse diagrama ele mostra justamente como é que ocorre essa interface aqui. Num ambiente produtivo, nós temos as entradas, certo? Matéria-prima, a energia, as informações, sejam as ordens de serviços, planos de produção, etc. E nós temos o ambiente físico aqui no qual o homem está inserido, no qual os equipamentos estão inseridos e a forma, inclusive, como o trabalho é organizado, inclusive com a atribuição de tarefas. E, por fim, nós temos as saídas, no lado direito aqui, onde nós teremos os produtos, eventualmente a energia gerada, ok? E os conhecimentos também que são reaproveitados no próprio processo produtivo. Nós temos, digamos assim, subprodutos do trabalho também, que são as consequências, certo? Então, a fadiga que é causada nos trabalhadores, o estresse, erros e etc., e eventualmente algum acidente. E nós temos subprodutos do processo produtivo também, sucatas, rejeitos e etc. Nós temos nesse outro diagrama de uma outra fonte bibliográfica também os níveis da tarefa. Então, o nível das condições de trabalho, onde nós temos as características do operador, porte físico, a motivação e etc. Os objetivos e as exigências da tarefa, que são determinados pela organização. Nós temos o ambiente da tarefa também. Então, como é que ocorre esse processo, quais são as instalações que são oferecidas, quais são as condições físicas, químicas e organizacionais. Nós temos o nível de atividade, que aqui é onde ocorre de fato o trabalho, ok? E nós temos o nível dos efeitos da atividade, onde nós temos o desempenho do operador, a sua produtividade, nós temos o rendimento, ok? Nós temos também, no nível dos efeitos, a carga de trabalho, que pode ser excessiva ou não, as consequências para o operador, então fazendo um paralelo com o diagrama que nós acabamos de ver, nós temos as consequências para o operador, fadiga, estresse, etc. Ok? Tudo isso aqui representa o quê? Custos humanos do trabalho. Para finalizar, pessoal, então nós vimos que no início do século XX nós tínhamos muitos desafios relacionados ao quê? A mecanização e a falta das considerações dos fatores humanos, dos fatores ergonômicos nos processos produtivos. Hoje nós vivemos o que nós chamamos aí de quarta revolução industrial. Então nós temos automatização, nós temos sistemas informatizados, nós temos sensoriamento e fica aqui a questão de como é que a ergonomia vai evoluir para abarcar esses sistemas. Então, por exemplo, na proliferação de painéis sensíveis ao toque, será que essa é realmente a melhor opção? Para um automóvel, por exemplo, será que é melhor eu ter um painel digital no qual eu tenho que desviar a minha atenção, olhar para a tela e selecionar a função que eu preciso, ou será que é melhor ter um botão analógico que por meio do toque eu consigo diferenciar a sua função, ok? Na questão da automatização, os robôs no processo produtivo, qual que é o papel do ser humano aí? Que novo tipo de atritos vão surgir? Ok, pessoal? Então, eu proponho essa discussão nessa primeira semana, nós vamos discutir como esses novos aspectos influenciam na ergonomia e quais são os desafios que nós teremos que enfrentar daqui para frente. Muito obrigado.